Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Reflexão e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre feminismo e como o homem moderno pode enxergar esse movimento de uma forma diferente. Mas antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de lembrar os senhores para, obviamente, se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Trago também nesse vídeo o agradecimento ao canal Rei da Gnose por ter divulgado o meu conteúdo, solicitando também para que os senhores se inscrevam no canal dele, pois os conteúdos são de excelente qualidade. Vale muito a pena, senhores. Dito isso, vamos ao tema do vídeo. Eles dizem que o homem moderno está perdido, e eu digo, é verdade, mas não porque ele se afastou de Deus ou porque abandonou os valores da família. Ele está perdido porque está perseguindo um sonho que nunca foi dele. Um sonho enfiado na cabeça dele como uma cenoura na frente de um burro. O sonho de ser amado, o sonho de ter uma princesinha ao lado, o sonho de casar, de ter filhos, de formar uma família feliz e funcional num mundo que odeia o homem, criminaliza a masculinidade e premia a mulher por destruí-lo. Eu observo que o homem de hoje vive numa utopia, mas não é uma utopia masculina, é uma utopia feminina. É o delírio da mulher dos anos 50, transplantado para dentro da cabeça de um conservador frustrado do século XXI. A diferença é que agora, quem sonha com o vestido branco, o altar e o felizes para sempre é ele. E por que isso? Porque ele nunca teve acesso a sexo, obviamente. Porque ele cresceu invisível, ignorado, descartável. Porque ele aprendeu que, se não for útil, ele não é absolutamente nada. Então ele acredita que a única forma de ser tocado, de ser olhado, de ser validado é se casar. É virar o cão de guarda da moral cristã, o provedor da casa, o bom moço que vai à igreja e aceita de cabeça baixa as traições, os abusos, os julgamentos. Ele chama isso de honra, mas é medo, medo, senhores. Medo de ser rejeitado, medo de estar sozinho, medo de ser homem. E aí vem a ironia suprema: o feminismo chegou, tomou o controle, dominou a cultura, o direito, a moral, a linguagem. E o que o homem fez? Ele não se adaptou, ele não se rebelou, ele se ajoelhou. Ele tenta reconquistar a mulher com flores, com promessas, com moralismo barato. Ele quer provar que ainda serve, que ainda é útil. Ele quer a bênção da mulher moderna. Ele quer a permissão do feminismo. Enquanto isso, apanha calado. E aqui vai uma provocação que ninguém quer ouvir, senhores. Talvez o feminismo seja a melhor coisa que já aconteceu para o homem, porque pela primeira vez na história, o homem não tem mais a obrigação moral de ser herói. Não precisa mais morrer na guerra, nem sustentar a família, nem aguentar mulher insuportável em nome da moral. O feminismo tirou tudo isso. O problema é que o homem ainda está tentando recuperar, como um escravo que perdeu a corrente e agora procura desesperado por um novo dono. Só uma ressalva aqui, senhores, quando eu falo de guerra, obviamente eu não estou me referindo àquelas questões onde o homem é obrigado, com uma arma na cabeça, a servir o seu país, que na maioria das vezes é completamente inútil, ele vai morrer por interesses políticos de homens que não saem nem das suas salas. Eu vejo que o feminismo não libertou a mulher, libertou o homem, mas ele é tão doutrinado, tão condicionado a viver pelo olhar da mulher que nem percebeu. Ainda sonha com casamento, com fidelidade, com a parceira ideal, como se o campo de batalha fosse o coração de uma mulher e não a sua própria vida. O homem nasceu para conquistar o mundo, mas hoje ele quer conquistar o amor de uma mulher que despreza ele, que vê ele como inimigo, que só vai respeitá-lo quando ele parar de pedir respeito. O homem que se ajoelha perde tudo. O homem moderno está ajoelhado, ajoelhado diante da utopia feminina, da moral cristã, da igreja hipócrita.
da esposa infiel, do sistema legal que, sinceramente, senhores, o odeia. E o pior de tudo é que ele ainda acha que isso é ser forte. Não, isso é ser otário. O feminismo, dizem, destruiu o homem, acabou com a masculinidade, feminilizou a sociedade, mas poucos percebem que, na verdade, ele destruiu uma ilusão, destruiu a obrigação, destruiu a performance, o fardo da performance, o teatro que fazia do homem uma máquina de prover, um servo de expectativas alheias, um boneco vestido de moral. O feminismo queima a ponte entre o homem e o dever ancestral de morrer por uma mulher que não o ama, de sustentar uma casa que o despreza, de proteger uma sociedade que o odeia. Pois para oferecer servidão é necessário que haja uma contrapartida. Vivemos à base de estímulos e recompensas. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. Autoridade sem responsabilidade é ditadura. Então, senhores, vocês querem ser escravos? Eu não. E o mais irônico, os homens estão chorando por essa ponte queimada. Estão pedindo para construir de novo, pedindo como cachorros abandonados, para serem úteis de novo, para serem instrumentalizados de novo, pedindo por uma guerra que já perderam e que talvez nunca tenha sido deles. Sabe aquele papo de patriarcado? Ele também é ginocêntrico. Totalmente ginocêntrico. Como as pessoas não enxergam isso? Uma sociedade patriarcal serve ao feminino. Sempre foi assim e sempre será assim. Eu observo que há um detalhe que ninguém explora, um detalhe que ninguém quer ouvir. O feminismo, por mais destrutivo que tenha sido, libertou o homem. Pela primeira vez na história, ele não precisa mais carregar o mundo nas costas, não precisa mais fingir ser invulnerável, nem herói, nem mártir. Pela primeira vez na história, ele pode dizer: não, eu não quero casar. Não, não quero sustentar ninguém. Não quero morrer por uma mulher ingrata. Não quero mais ser o cavalo da carruagem romântica. A mulher quer igualdade? Ótimo, que trabalhe, que pague a conta, que se sustente, que proteja a si mesma, que se responsabilize pelas próprias escolhas, pelos próprios filhos, pelos próprios fracassos. E se ela for arrogante, promíscua, histérica, mentirosa ou abusiva, que arque com as consequências sozinha. O que falta na legislação, senhores, é esse pequeno detalhe. Elas serem obrigadas a arcar com as consequências de suas escolhas. Falta isso. Só falta isso para ficar tudo perfeito. Porque agora o homem não precisa mais salvar ninguém. O feminismo o livrou dessa cruz. E é aqui que entra um ponto que mais dói. Muitos homens ainda estão presos à lógica do servo e ainda acreditam que devem provar valor para serem amados. Ainda acham que precisam ser aceitos, escolhidos, validados. Ainda acham que precisam conquistar a princesa no castelo, mesmo quando o castelo virou um puteiro de luxo e a princesa uma influencer narcisista com 20 ex na ficha e um coração de pedra. O feminismo não acabou com os homens, só acabou com os homens que não sabem ser livres, porque a liberdade assusta. Liberdade significa responsabilidade, significa abrir mão do script, significa parar de fingir que o mundo é justo e que, se você for bom, você será recompensado. Liberdade é olhar no espelho e entender que ninguém virá te salvar. Isso é ótimo, porque isso te devolve o controle. Então, sim, o feminismo pode ter sido um tiro no pé de muitas mulheres. Elas ganharam o discurso, mas perderam o pedestal. Elas ganharam o mercado, mas perderam o príncipe.
Elas ganharam a liberdade sexual, mas perderam a dignidade. E, ao mesmo tempo, deram aos homens algo que nem sabiam que estavam oferecendo: permissão para abandonar o papel de servo. E é por isso que eu digo com toda a ironia do mundo: obrigado, feminismo. Obrigado por permitir que eu diga não, que eu diga foda-se, que eu olhe uma mulher bonita e diga não vale a pena, que eu escute um choro de manipulação e diga resolva sozinha, que eu veja uma mulher se gabando de sua liberdade sexual e responda ótimo, então seja livre, longe de mim. O feminismo achou que o homem ia quebrar, mas o homem que entende o jogo não quebra. Ele ri, ele vive, ele constrói, ele trepa se quiser, ele viaja, ele estuda, ele cresce, ele desaparece das estatísticas. E quando alguém pergunta onde estão os homens de verdade, ele responde de longe, sem culpa alguma, sem grito, sem ressentimento. Longe de você. E sim, senhores, nós sabemos que as leis são feitas para moer o homem. Isso não é delírio, é constatação. O homem pode perder tudo com uma assinatura de divórcio. Pode ter a casa arrancada, o salário fatiado, o filho sequestrado emocionalmente e ainda ser chamado de irresponsável se ousar reclamar. A sociedade, o Estado, o judiciário, a mídia, todos têm uma função clara: transformar o homem em culpado por padrão. Se ele é acusado, ele é culpado. Se ele reage, é agressivo. Se ele se defende, é fraco. Se ele ignora, é omisso. A gaiola é completa, é circular. Um labirinto onde cada saída é só mais uma armadilha. Nós sabemos disso, sabemos que existe um movimento velado, e às vezes nem tão velado assim, para forçar o homem a continuar cumprindo obrigações que já não fazem mais sentido. Sabemos que enquanto a mulher ganha liberdade, o homem continua escravizado por leis antiquadas, por normas sociais hipócritas, por ideias de honra que foram colocadas na sua cabeça como coleiras douradas. Mas aqui vai o segredo: o sistema só funciona enquanto o homem acredita que ele é obrigado. Só funciona enquanto ele se sentir culpado, enquanto ele quiser aprovação, enquanto ele tentar agradar. O jogo só funciona enquanto o homem ainda acredita que precisa jogar. Quando o homem acorda, e eu não falo de acordar com raiva, falo de acordar com frieza, com clareza, com aquele riso de quem entendeu o truque. Ele percebe que não precisa mais pedir licença. Ele percebe que liberdade não é dada, é tomada. Que ninguém vai lhe entregar a dignidade de volta e que tudo que ele precisa é se recusar a continuar sendo o otário da história. Ele não precisa casar, ele não precisa se ajoelhar, ele não precisa comprar casa, carro, anel, não precisa sustentar uma mulher que não o respeita, não precisa mendigar por amor, por sexo, por filhos. Ele pode simplesmente dizer não, pode desaparecer, pode escolher a si mesmo, pode construir algo que não dependa da aprovação de ninguém. E aqui vem um ponto cruel, mas libertador. Quanto mais esse homem se recusa a ser o servo, mais perigoso ele se torna para o sistema, porque ele não pode mais ser controlado, ele não pode mais ser chantageado com vergonha, culpa ou expectativa. Ele é livre e liberdade no mundo moderno é uma ameaça. E é aqui que o feminismo pode se mostrar um presente envenenado para as mulheres. Elas queriam liberdade sem responsabilidade, queriam poder sem custo, queriam igualdade seletiva, mas o que conseguiram foi quebrar o contrato que mantinha o homem preso. O contrato invisível que dizia: seja útil e terá amor. Seja forte e será respeitado. Seja provedor e será escolhido. Esse contrato foi rasgado. E o homem percebeu, enfim, que ele não precisa mais entrar nessa mesa
de jogo viciado. Então, sim, a gente sabe que as leis são injustas, mas também sabemos que não tem mais honra em obedecer leis que odeiam você. Também sabemos que não tem mais dignidade em cumprir papéis que foram desenhados para te destruir. E que o único caminho digno hoje é o da recusa, é o da deserção, é o da indiferença. O homem precisa parar de sonhar com princesas e começar a sonhar com liberdade. Precisa parar de acreditar que será salvo por uma boa mulher e começar a salvar a si mesmo. Precisa parar de pedir licença e começar a dizer: eu não participo mais disso. Porque quanto mais ele tentar agradar, mais será pisado. Quanto mais ele tentar provar que é um bom homem, mais será usado. Só quando ele entende que não deve nada a ninguém, que o mundo não é justo, que o jogo é sujo, só aí ele começa finalmente a ser livre. O homem moderno é uma ironia ambulante, anda de cabeça baixa, mas com um discurso de guerreiro, defende valores que ele mesmo não segue, vive atrás de fantasias herdadas de uma época que já não existe e que ele nem viveu, e que na real nem era tão boa assim. O homem hoje sonha com algo que nunca foi dele. Ele quer a mulher submissa, o lar equilibrado, a família tradicional, mas tudo isso não passa de um delírio conservador embalado em memórias falsas. Porque nem quando isso existia, e nunca existiu de forma plena, ele era livre. Ele apenas obedecia a outros donos, o patrão, o padre, o pai, o Estado. A diferença é que agora ele percebe que é escravo. E isso assusta. Por isso, muitos preferem continuar fingindo, preferem lutar contra o feminismo como se ele fosse a causa de todos os males. Não é. O feminismo é só o espelho que mostrou ao homem o quão descartável ele é. O feminismo só escancarou o contrato social que sempre existiu. O homem trabalha, morre cedo, paga tudo, sustenta a família, e em troca ele ganha o quê? Sexo condicionado, filhos que podem ser tomados, uma casa que pode ser arrancada e uma reputação que pode ser destruída com apenas uma frase. O feminismo só virou a mesa. E os homens conservadores, ao invés de abandonar o jogo, querem o jogo de volta. Querem as regras antigas, querem que as mulheres voltem a depender deles, querem a ilusão de que, se eles forem bons o bastante, terão amor garantido, querem uma sociedade que recompense sua obediência. Mas essa sociedade morreu, e sinceramente, ainda bem. E por que eu digo isso? Porque pela primeira vez em milênios o homem pode dizer: não, não quero sustentar ninguém, não, não quero me casar, não quero ser o herói de ninguém, não quero morrer aos 50 de infarto para pagar plano de saúde de alguém que me despreza, não quero, simplesmente não quero. Isso não é rebeldia adolescente, isso é niilismo lúcido. É olhar para o abismo e dar risada, é saber que o sistema está podre e, ao invés de tentar reformá-lo, deixar ele apodrecer de vez, é parar de tentar salvar o mundo e começar a salvar a própria pele. E é aqui que entra Nietzsche com sua recusa de rebanho. O homem precisa parar de buscar sentido onde não há. Precisa abandonar o idealismo romântico, cristão, utópico. Precisa encarar que a vida é luta, é dor, é perda. E ainda assim pode ser bela. Mas só se ele parar de mendigar afeto e de se ajoelhar por migalhas, de correr atrás de aprovação. A liberdade verdadeira começa quando o homem diz: eu não preciso disso. E olha que loucura, o feminismo, com todos os seus exageros, abriu essa porta. Sem querer, talvez, mas abriu. Libertou o homem de ser provedor, libertou o homem de ter que casar, libertou o homem de ter que proteger, sustentar, cuidar, agradar. A mulher agora quer independência? Perfeito. Que pague sua conta, que faça a sua escolha, que arque com as consequências. O homem, por sua vez, pode finalmente se dedicar ao que importa, a si mesmo. Se o mundo não quer o homem como ele é, então ele também pode dizer: o mundo que se exploda.
pode escolher o exílio interno, pode escolher o silêncio, a solidão produtiva, a construção de algo que ninguém pode tirar dele, pode virar a própria causa, o próprio templo, o próprio Deus. Mas isso exige coragem, porque ser livre é assustador. Ninguém vai bater palma, ninguém vai agradecer, ninguém vai dar um prêmio por você ter escolhido viver com honra. A liberdade não é confortável, mas é a única coisa que vale a pena. Então, sim, viva o feminismo, porque enquanto ele enlouquece as mulheres, que agora têm que lidar com a própria liberdade, ele dá ao homem uma chance rara, a de desaparecer do radar, a de deixar de ser alvo, a de ser invisível e, portanto, intocável. E é aqui, senhores, que mora a verdadeira revolução. O homem que não quer nada, não precisa de ninguém, e ainda assim constrói tudo. O mundo caiu, as promessas ruíram, os pactos foram quebrados. O homem que percebe isso sofre no começo, mas depois sorri, porque ele entende que ser livre é ter tudo e não dever nada. Você não precisa ser pai, não precisa ser marido, não precisa ser provedor, não precisa proteger ninguém, não precisa se encaixar. O mundo quer te moldar para te usar, para te instrumentalizar. Te venderam que ser homem era sacrificar-se, era doar a si mesmo, era aguentar tudo calado. Por quê? Para quem? Para quê? Ninguém vai te agradecer por isso. O niilismo bem compreendido não destrói o sentido, ele cria o seu. Quando você percebe que não deve nada a ninguém, nasce o primeiro sentimento de poder real, o de viver por si, o de buscar o que te faz bem, o de cuidar do seu corpo porque ele é seu templo, não porque alguém espera que você seja forte, o de cultivar sua mente porque ela é a única companhia fiel, o de enriquecer, sim, enriquecer, mas não para impressionar ninguém, mas para poder escolher com quem estar, onde morar, o que calar. Não, não, você não precisa de aprovação, precisa de silêncio, de ordem interna, de uma rotina que te encha de orgulho, mesmo que ninguém veja. Você não é um servo. Você não nasceu para atender demandas emocionais de mulheres insatisfeitas, nem para corrigir os erros de uma sociedade podre que te odeia. Você nasceu para você. Sim, há leis injustas. Novamente devo trazer isso. Sim, o sistema é misândrico. Mas então, mais um motivo para não entregar sua alma. O mundo quer que você continue dançando igual um macaco por atenção feminina, pagando tudo, salvando o dia, sorrindo como um palhaço cansado. Não caia nessa. O novo homem é aquele que sabe o valor do seu tempo, do seu dinheiro, da sua paz. E é exatamente por isso que ele não se doa fácil. Parece egoísmo? É, e daí? Porque sua vida teria menos valor que a de alguém que te usaria e te descartaria sem pensar duas vezes? Por que você deveria priorizar o outro se ninguém prioriza você? O altruísmo cego é a jaula mais bonita já construída e você precisa chutá-la para longe. Viva bem, coma bem, leia, treine, trabalhe no que ama, no que você gosta, crie algo que seja seu. Escolha onde gastar seu dinheiro, seu tempo, como um rei escolheria com quem dividir o vinho. O homem novo não luta por utopias, ele vive uma vida real, silenciosa, estratégica, poderosa. E se o amor aparecer, se o amor aparecer, ótimo, mas que seja um bônus, não a missão. Sabendo de toda a psicologia feminina, o homem fica hum, blindado contra muitos comportamentos tóxicos para a relação. Então, se o amor acontecer, se a paixão surgir, que ele saiba aproveitar esse momento de forma inteligente e autodefensiva. Essa é a revolução que eles não querem que você faça. Não a revolução de tomar o poder, mas de abrir mão dele.
não de lutar por reconhecimento, mas de não precisar dele, não de ser aceito, mas de ser suficiente. Você quer mudar o mundo? Não mude, saia dele. Saia da fantasia de que você vai consertar a mulher moderna. Saia da ilusão de que o casamento vai te salvar. Saia da esperança infantil de que a sociedade vai reconhecer seu esforço. Não vai. Você não é um redentor. Não é o Messias da masculinidade. Você é um homem, só isso. E isso basta. Não é sua função salvar ninguém. Nem uma mulher, nem uma família, nem uma cultura em colapso. Se quiser salvar algo, salve-se. Porque é só você que tem que acordar todos os dias com a sua consciência. É só você que ouve seus próprios pensamentos no escuro. É só você que sabe o quanto dói fingir ser o que esperam de você. Homem que quer mudar o mundo é criança fantasiada de herói. O homem adulto muda a si mesmo. E o mundo que se vire, que se foda. Parem de mendigar amor, parem de se ajoelhar por validação, parem de correr atrás de uma sociedade que já deixou claro: vocês servem enquanto são úteis. Depois, lixo. E é isso. Frio, duro, mas libertador. Acorda, se construa e cala. Você não precisa explicar, você não precisa provar, você não precisa convencer. Você precisa apenas ser o tipo do homem que nenhum sistema, nenhuma mulher e nenhuma narrativa consegue dobrar. E quando esse dia chegar, ninguém vai te aplaudir. Mas pela primeira vez, você vai dormir em paz. Sim, você vai dormir em paz.